bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Boa tarde. Então hoje nós vamos falar sobre a interpretação do hemograma completo. Por que eu trouxe esse exame? É tão comum um hemograma e com uma vasta possibilidade de interpretações, de resultado, que vai auxiliar tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento dos pacientes. E não é uma aula só para quem trabalha no laboratório, quem está envolvido com a realização do hemograma, principalmente para profissionais de saúde que vão receber o hemograma ou que por algum motivo esse hemograma passa na mão dele, seja um nutricionista, um odontólogo, um assistente social, alguém que vai até o local onde o paciente está para realizar, para colher a amostra ou para levar o exame, ou quando o paciente chega no pronto-socorro ou alguma unidade de saúde chega com o resultado. Então, às vezes, é o único profissional que tem ali, é um enfermeiro. Então, são mais para o profissional de saúde entender o hemograma, entender os resultados, conseguir interpretar esse resultado, mesmo que não seja ele o médico e nem a pessoa que faz o exame. Então, é uma aula que eu fiz para todos, né? Nós vamos olhar um pouquinho como é que é feito o exame, como é que é realizado o hemograma e as interpretações ali, a análise do resultado e a correlação, então, com a clínica, né? Com a sintomatologia. Bom, então o hemograma, a gente fala hemograma completo, é porque a gente vai analisar no hemograma todas as células do sangue, né? Mas hemograma completo é a mesma coisa desde que analise todas as células do sangue. Então o hemograma é para avaliar as células sanguíneas, é o primeiro passo também para a gente avaliar a função da medula óssea. Nós vamos ver que as células do sangue são produzidas na medula óssea. Então, por meio do hemograma, a gente consegue saber sobre a medula óssea, se ela está viável, se ela está produzindo em quantidade eficaz, de forma eficaz, né? Então, como eu disse, o hemograma, ele consegue diagnosticar uma doença, quanto ele é muito utilizado, às vezes, para o acompanhamento de um paciente. Então, um paciente que teve dengue, um paciente que estava com uma infecção, um paciente que vai fazer uma cirurgia ou que fez uma cirurgia, eu preciso saber os parâmetros laboratoriais com o tempo, né? Paciente que tem anemia crônica, então é o hemograma que vai dar esses indícios, esses resultados, né? Então ele vai servir também para acompanhar o paciente. Bom, então antes da gente chegar no hemograma, nós estamos falando que a gente vai fazer a análise das células sanguíneas, aqui é só para retomar então o que tem no sangue, né? Então mais ou menos um adulto de mais ou menos 70 quilos, ele tem por volta de 5,5 litros de sangue no corpo. Então é mais ou menos 8% do peso corporal é constituído de sangue. Então onde que o sangue é produzido? Principalmente na medula óssea. Nós vamos ver que tem outros órgãos hematopoéticos, mas principalmente na medula óssea. E o sangue está relacionado com transporte, defesa e equilíbrio, homeostasia, coagulação. Senão, qualquer corte que a pessoa teria ia sangrar indefinidamente. Então, precisa também fazer a coagulação sanguínea, né? E, logicamente, isso em equilíbrio. Então, quais são os elementos que vão possibilitar que o sangue, de fato, atinja, né, as funções de transporte, defesa e hemostasia. Aí a gente tem então os glóbulos vermelhos, também chamado de hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, e as plaquetas. Então esses são os elementos figurados do sangue. Qual que é a função de cada um deles, assim, a grosso modo? Os glóbulos vermelhos ou hemácias, elas estão envolvidas com transporte de oxigênio. Então, no interior da hemácia, a gente tem um pigmento chamado de hemoglobina, que é uma proteína, e esse pacotinho de hemácia com hemoglobina, então eles são responsáveis por transportar o oxigênio pela circulação e distribuir para que esse oxigênio chegue nos tecidos, órgãos, e aí o corpo tenha... o corpo, ele desenvolve todas as funções de forma eficaz, né? Então, a principal função das hemácias é fazer transporte de oxigênio. Também transporta outros gases, né? Mas principal função é o transporte de oxigênio. No caso dos glóbulos brancos, eles estão envolvidos com a defesa. Então, os glóbulos brancos, eles ajudam no combate a infecções e também têm função imunológica. Eles produzem anticorpos
contra parasitos, vírus, né, bactérias, e as plaquetas que estão envolvidas na coagulação e hemostasia, né? Então são elas que não vão deixar o sangue extravasar, por exemplo, de um vaso, também vai manter o equilíbrio da coagulação. Como eu disse, antes aqui um pouquinho, então essas são as células que nós estamos falando. E quando eu olho no microscópio, o laboratorista, quando ele olha um esfregaço sanguíneo, que a gente chama, né, no microscópio, é isso aqui que ele vê. Então a gente vai ter no microscópio essas células redondinhas, vermelhas, que são as hemácias, né, ou eritrócitos. Você olha, podem observar que tem um halo central aqui no meio, né, que fica mais branquinho. Então, olha só, o formato de um eritrócito, ele é um disco bicôncavo, ou seja, ele tem concavidade nas laterais. Então, no microscópio, quando a gente olha por cima, à medida que o microscópio focou a imagem, à medida que a gente olha, de acordo com o que a gente olha, a gente pode ver então esse halo, porque na verdade é essa parte abaulada, é essa concavidade que a hemácia apresenta. Então, aqui a gente pode ver esses halos, né? Não fica parecendo uma esfera, não, mas isso aqui tá normal. Então, hemácias são essas bolinhas vermelhas, né, redondinhas, pode ter esse halo central no meio, que é essa característica da concavidade das hemácias. As plaquetas são essas bolinhas menorzinhas aqui, são distribuídas na lâmina. E os leucócitos são essas células maiores, certo? Então a gente tem, quando eu falo em leucócitos, eu falo no geral, né? Mas a gente tem tipos específicos de leucócitos e cada um tem uma função. Então nessa aula nós vamos aprender sobre os neutrófilos, que é um tipo de leucócito, está muito envolvido no combate a infecções bacterianas. No microscópio ele aparece assim, a gente fala que ele tem segmentado, ele tem vários lóbulos, né? Então aqui também, ó, um bastão, ele também é um neutrófilo, na verdade é um bastão, e os segmentados é que formam os neutrófilos. O bastão é a célula um pouco mais jovem do que o neutrófilo, né? Mas também está envolvido nesse combate a infecções bacterianas. Os bastões são pouquíssimos vistos no esfregaço sanguíneo. Já os neutrófilos é a célula mais comum, né? Os segmentados. Então, quase de 50% a 70% das células dos leucócitos vistos na lâmina é composto de neutrófilos. Então, a gente vai ver também sobre os linfócitos, já é essa célula mais redondinha, né? No microscópio a gente vai ver sim, tem pouco citoplasma, o núcleo é grande e são células muito envolvidas no combate a vírus. Também são os linfócitos que produzem anticorpos, né? Nós vamos falar sobre os monócitos, que são células grandes aqui no sangue, no microscópio a gente fala que é um núcleo riniforme, né, em formato de rim. Ele está envolvido com infecções crônicas, reações alérgicas crônicas. Já os eosinófilos têm esses grânulos vermelhos, né, mais corado, mais rosa, porque cora por hematoxilina. Então, no microscópio ele vê assim, a gente consegue ver os lóbulos, né, no interior e esses grânulos bem corados de rosa. Então, o eosinófilo está muito envolvido com infecções parasitárias. E os basófilos, que são raramente vistos na circulação, né, principalmente ao microscópio, né, para o laboratório a gente raramente vê um basófilo. Ele tem esses grânulos bem grosseiros, bem corados e aparece menos que 1% na circulação. Então, é bem difícil a gente ver um basófilo, né, na lâmina. Bom, então são esses elementos que nós vamos ver. E as plaquetas também, como eu disse. Só para relembrar também, as células sanguíneas, elas são produzidas especialmente na medula óssea, como eu disse. Mas desde o início da gestação, o saco vitelínico já começa a produzir essas células sanguíneas. Por volta do 5º, 6º mês de vida, principalmente fígado e baço se tornam órgãos hematopoéticos. Então, ali que são produzidas as principais células do sangue. E depois, a partir do 7º mês de gestação, já começa a ser produzida na medula óssea. E depois, durante toda a vida, vai sendo produzida especialmente no esqueleto axial. Então, ossos da face, do externo, da pelve, né, que são responsáveis, então, por produzir células sanguíneas. Então, isso é importante porque a gente vai falar de medula óssea, é importante saber onde são produzidas as células, para a gente ter consciência depois de um resultado alterado, se a gente pode pensar na medula, né? Se a medula tiver com alguma alteração, a gente consegue
esse indício, né, quando a gente está analisando um hemograma, pode ser que chame a atenção alguma alteração e a gente pode pensar, então, que a medula pode estar passando por um processo de alteração. Então aqui eu trouxe esse slide sobre hematopoiese, a gente não vai entrar nessa área porque é uma aula grande, a gente teria, e não é o foco, né? O foco é o hemograma. Mas o que eu queria com esse slide mostrar? Olha só, eu falei agora que nós vamos ver os linfócitos, os eosinófilos, os basófilos, neutrófilos, as plaquetas, os eritrócitos, ou seja, esses são os elementos figurados do sangue. São essas células maduras que nós vamos olhar lá no microscópio ou fazer a contagem no contador automatizado e o resultado do hemograma é sobre essas células maduras aqui. Mas o que eu queria mostrar é que todas essas células, elas partem de uma célula única, que é chamada célula tronco, a célula pluripotencial. Então é essa célula tronco que vai se diferenciar em linhagens celulares até que ela até que as células amadureçam. Então, por exemplo, um eritrócito ou o glóbulo vermelho, né, a gente vai ver ele de forma madura na circulação. Mas antes dele ser eritrócito, ele pode ser reticulócito, ele pode ser eritroblasto, ou seja, são as células precursoras. Então, o que eu queria aqui é só que vocês entendessem que as células que nós vamos trabalhar, as células que nós vamos analisar no hemograma, as células maduras, elas partem de um denominador comum, que é a célula tronco. Essas células se diferenciam em linhagens diferentes e elas vão amadurecendo. Então você tem leucócitos muito jovens, que a gente chama de blastos, que eles ainda estão lá na medula óssea. Então na medula óssea eles sofrem um processo de amadurecimento e quando eles estão maduros eles são lançados na circulação sanguínea e são essas células que nós vamos trabalhar. Eu estou falando isso porque nós vamos ver que pode acontecer de determinadas doenças exigir que a medula óssea trabalhe mais e aí acaba jogando essas células jovens na circulação. Certo? Então vamos para o hemograma. Então quando a gente fala em hemograma, a primeira coisa que a gente vai pensar, nossa, é o hemograma feito lá no laboratório, né? Olha lá o sangue, faz a contagem e libera o resultado. Então eu costumo dizer que o hemograma ele não começa lá na análise, ele começa antes. Então a gente vai dividir em fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então nessa fase pré-analítica é onde são preenchidos os dados do paciente, onde é feito o cadastro, onde é colhida a amostra, o transporte da amostra até o laboratório e tudo isso vocês vão ver que é importantíssimo para garantir um resultado adequado. A parte de análise, aí realmente, aí é o laboratório, né, o profissional do laboratório que vai realizar. E após a análise, é depois que já fez, né, o exame, a gente vai montar o laudo. E é aqui que a gente vai fazer a análise do nosso hemograma. Então vamos começar com a fase pré-analítica. Então olha que dado interessante. A fase pré-analítica ela é responsável por 46 a 68% dos erros no hemograma. Então, às vezes a gente pega um resultado de hemograma, tem algum erro nesse resultado, a gente pensa, o biomédico fez errado, o laboratório fez errado. E, né, então, às vezes o laboratório é responsável sim, mas o erro não foi na hora de fazer o exame, foi antes. No preenchimento desse paciente, na coleta dessa amostra, tinha às vezes coágulo e o profissional não viu. Então essa fase pré-analítica ela é importantíssima. Então muitas vezes quem vai receber essa amostra não é profissional de saúde, não está no laboratório. Às vezes é alguém a gente chama de um recepcionista, né? Da área administrativa. Então ele só vai receber a amostra e fazer o cadastro do paciente. Mas esse profissional, mesmo que ele não seja da saúde, ele deve receber informações e treinamento adequado para ele entender a importância do trabalho dele. A importância dele anotar às vezes qual que é o medicamento que esse paciente está tomando, qual o sexo, a idade, se esse paciente chegou tarde para colher o sangue, qual é o nome completo dele, né? Se é homem, se é mulher, tem que colocar, tem que preencher. Então tudo isso é importantíssimo para garantir o resultado. Então esse profissional, às vezes ele não é da saúde, ele vai receber o paciente ou ele que está recebendo essa amostra, então ele precisa compreender da importância do cadastro, de entender a requisição de exame para a gente não ter erro na hora de analisar o resultado.
Aí a gente parte para a coleta de sangue. Então, logicamente, a coleta tem que ser feita no local adequado. Então, a gente está pensando num laboratório, né, todo separado para fazer a coleta de sangue. Só que a gente sabe que muitas vezes esse sangue vai ser colhido em locais, às vezes em população ribeirinha, né, numa vila de difícil acesso, né, em população indígena. Então, às vezes, o laboratório, digamos assim, ele vai até a população. Então, quem vai coletar, o coletador, tem que prestar atenção com essa coleta como se ele estivesse dentro de um laboratório. Então tem que usar equipamento individual de proteção, tem que usar luva, tem que usar jaleco, né? Mesmo que seja fora do laboratório, tem que ser um recipiente adequado, porque eu tenho que garantir condições assépticas. Então tem que fazer asepsia no local da coleta, tem que ser um local limpo para coletar o sangue, tem que ser em recipiente próprio. Então às vezes parece bobeira a gente falar isso, mas acontece de chegar a amostra de sangue em recipientes de vidro, que a amostra vai ser coagulada. Então, tudo isso tem que prestar atenção. E só para pontuar, lembrando, o sangue tem que ser considerado potencialmente infectante. Então, o médico ele pediu um exame de hemograma. Ele está suspeitando, por exemplo, de uma infecção bacteriana, né? Mas eu tenho que lembrar que por meio do sangue eu posso ser contaminado com HIV, com hepatite C, certo? Então, toda vez que a gente vai manipular sangue, independente, o médico não pediu exame para HIV, ele não está pensando que aquele paciente tem HIV, ele pediu só um hemograma, mas sangue é sangue. Então, na hora da coleta, tem que ter todo o cuidado para não olhar para aquele sangue como potencialmente infectante. Então, aquilo ali para cuidar do profissional e do paciente, evitar também contaminação. Então, o tubo, já tem no mercado esses tubos que tem anticoagulante, que é o melhor tubo de coleta. Às vezes não tem esse tubinho de tampa roxa no local de coleta, então eu tenho que colocar anticoagulante para colher a amostra. Depois que coletar, eu tenho sempre que homogeneizar essa amostra. Eu preciso de um sangue sem coágulo e sem hemólise. Então, hemólise que eu falo, às vezes vai colher de uma criança, de um recém-nascido, uma coleta difícil, a criança debate. Então, dá pra gente olhar depois, deixa o sangue parado um pouquinho, ele vai cair um pouquinho as células, a gente olha o sobrenadante, né, que é o soro, e dá uma olhada se tem hemólise, que vai ficar bem vermelhinho ali aquele soro, bem laranja. No caso, teria que fazer outra coleta, né? Isso aí, o coletador, ele está acostumado com esse processo de hemólise. E, logicamente, não pode haver nenhum coágulo pequenininho. Então, homogeneizando, a gente vai olhar para essa amostra e ver se tem algum coágulo ou não. Não pode a amostra coagulada, né? E aí é importantíssimo fazer o esfregaço sanguíneo. Então, quando a gente não está no laboratório, isso aqui é mais difícil ainda. Tem um local adequado para fazer esse esfregaço sanguíneo, mas ele é imprescindível. Então, põe uma gotinha na lâmina, faz o esfregaço e manda para o laboratório. Lá no laboratório tem corante especial para a gente conseguir fazer a análise no microscópio. Porque o sangue que está aqui nesse tubinho, ele só vai ser passado na máquina. E eu olhar as células, olhar no microscópio é fundamental para eu ver possíveis alterações que às vezes a máquina não vai me soltar. E aí, como que é o armazenamento? Eu não colhi essa amostra dentro do hospital, vai demorar para chegar essa amostra até o laboratório. Então a gente tem que lembrar que em temperatura ambiente eu tenho que fazer o hemograma em até 8 horas e se eu resfriar essa amostra, o ideal é que ela seja feita em até 24 horas. Bom, aqui então eu só trouxe já de uma vez os interferentes dessa fase pré-analítica. O que tem que prestar atenção? Olha só, não posso escrever de qualquer maneira no tubo, a letra tem que ser legível, né? Da mesma forma, eu não posso colocar só iniciais, às vezes o laboratório vai receber uma quantidade muito grande de exames para ser realizado no dia. Então, se eu colocar só as iniciais do paciente, eu posso confundir, trocar a amostra, trocar paciente, o paciente pode ter as mesmas iniciais, então isso daqui é complicado. Né? Então, alguns laboratórios já têm etiquetinha, que tem código de barra, né? Mas se não tiver, tem que escrever o nome todo do paciente com letra legível. Aqui também, ó, dá para ver que eu tenho um esparadrapo, por exemplo, ou uma fita adesiva com o nome por cima e tem um nome por baixo. Então, às vezes, para aproveitar o tubo, às vezes eu escrevi o nome de um paciente ou não coletei. Então, eu vou aproveitar aquele tubo. Aí eu coloco uma fita adesiva aqui por cima e escrevo o nome do paciente que eu vou coletar. Só que aí essa amostra, esse tubinho vai para uma caixa que tem gelo para ser transportada para uma outra unidade. Aí esse esparadrapo sai e aí eu não sei mais de quem é essa amostra. Ou posso fazer exame errado. Então tudo isso está errado, tem que prestar atenção.
Outra coisa é prestar atenção no exame solicitado. Então, muitas vezes o médico ele abrevia o exame. Aqui só como exemplo, por exemplo, uma requisição de TS. TS pode ser tipagem sanguínea, pode ser tempo de sangramento, pode ser teste de solubilidade. Né? No caso do hemograma que a gente vai falar, geralmente aparece HC, que é hemograma completo. Mas sempre é bom ter certeza disso, porque muitas vezes a letra do médico não ajuda. Então é em busca. O profissional que for receber essa amostra para fazer o exame, ele tem que ter a certeza do exame que ele vai realizar. O preenchimento dos dados é uma coisa também importantíssima e que gera muito problema. Então tem que ter no mínimo o nome completo, a idade do paciente é importantíssima, a data de nascimento, um telefone para contato, caso precise de uma nova amostra, também isso daqui é muito importante. Então isso aqui são coisas que são muito deixadas a desejar e que são importantíssimas. E a coleta de sangue, como eu disse, mesmo que não estiver dentro do laboratório, mesmo que essa coleta tenha que ser feita num local de difícil acesso, as condições de higiene, de asepsia e de segurança, de biossegurança, elas têm que ser mantidas, porque isso daqui interfere no resultado do exame. Se eu não fizer uma asepsia correta do local, aqui ó, coletando com a mão, sem coletar com a luva, eu posso trazer infecção tanto para o paciente, né, essa amostra pode acabar sendo infectada ali no momento da coleta. Então eu vou ter alteração no hemograma que fez parte da coleta, não é bem do sangue. Então prestar atenção, ó. Aqui tá errado, né, sem luva, aqui sem jaleco, aqui por exemplo, ó, com relógio, né, usando relógio, não pode usar esses adornos, tudo isso é material passível de contaminação da amostra. Aqui cabelo solto, relógio, cabelo solto, aqui também, olha, o jaleco tá aberto, o cabelo tá solto, tem relógio aqui, então tudo isso não pode, então tem que prestar atenção, tudo isso é passível de contaminar essa amostra. Então a gente tem que prestar atenção durante a coleta, principalmente. Bom, aí você não é o profissional que coletou a amostra, mas você é um profissional que vai receber essa amostra. Às vezes você não é nem do laboratório. Quem vai receber, lógico, né? Quem vai realizar o exame. Mas muitas vezes, às vezes você vai ajudar no transporte dessa amostra até o laboratório, aí você já pode analisar. Se tiver por perto, olha só, eu tenho um tubo para 4 ml, eu tenho menos de 1 ml colhido. Então o anticoagulante que tem dentro desses tubos é para 3 ou 4 ml de sangue, então isso aqui também vai interferir. Coágulo impossibilita a realização. Então às vezes, nossa, a coleta foi tão difícil, parece que tem um coágulo, vou mandar para o laboratório para ver se dá certo. Não vai dar certo, né? O exame vai dar alterado, vai dar uma baixa de plaquetas que a pessoa pode interpretar como dengue ou como uma outra doença e na verdade é só um coágulo. Então tem que homogeneizar a amostra, tem que observar. Se você por um acaso é um profissional que vai receber essa amostra, que não seja do laboratório ou que vai estar ajudando a transportar esse sangue, né, de um local para o laboratório, também tenta analisar se tem coágulos nessa amostra. E o esfregaço sanguíneo ele tem que ser bem corado e bem preparado, senão também ele é importantíssimo, mas se ele estiver mal preparado, ele não ajuda a gente a analisar. Bom, então aí a gente chegou na fase analítica, agora sim nós vamos analisar esse exame. Então aqui é já para os profissionais do laboratório, né? Mas para todo mundo entender, o que é feito no laboratório? Chegou a amostra de sangue no laboratório. A maioria dos laboratórios tem um contador hematológico, um contador eletrônico. Esse aqui eu peguei uma foto da internet aleatoriamente, mas a gente não está fazendo propaganda de nenhum, né? Nós temos vários no mercado, eu só peguei para mostrar um exemplo mesmo. Então a gente pega essa amostra de sangue, homogeniza essa amostra de sangue e aqui, ó, aqui tem uma agulha que vai fazer a aspiração da amostra de sangue. Então a gente coloca o tubinho aqui, aperta esse botão que tem aqui atrás, nesse caso, e aí essa agulha aspira o sangue. Então o sangue vem aqui para dentro, né? Ele tem vários reagentes que vão diluir esse sangue e possibilitar a contagem. E a máquina vai liberar aqui para mim o resultado. E aí a gente fala, por que eu falei hemograma completo? Porque nós vamos ter no resultado de exame, o eritrograma, que vai analisar a parte das células vermelhas, o leucograma, que vai analisar os leucócitos, né, a parte das células brancas, e o plaquetograma, que vai analisar as plaquetas.
Então isso aqui nem é separado. Quando pede hemograma já vem tudo isso aqui junto, mas nós vamos aprender um por um para saber interpretar e saber entender quando às vezes o médico pede só eritrograma, por exemplo. E aí, essa lâmina que eu falei, né, a lâmina com o esfregaço de sangue, vai ser importantíssimo para a gente olhar no microscópio. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir ver no analisador automático. Esse analisador, ele é excelente, ele é melhor até que o olho para contar, né? Mas muitas vezes algumas alterações não são possibilitadas. E eu sei que muitos locais não têm esse equipamento, né? Então parece uma coisa simples de laboratório, mas não tem. E muitas vezes o hemograma é realizado de forma manual. Então tem que ter uma microcentrífuga, um tubinho chamado microhematócrito. Então preenche esse microhematócrito com sangue, centrifuga e a partir desse resultado vamos fazer os cálculos para chegar aos parâmetros que esse equipamento libera. Então aí é imprescindível essa lâmina e o microscópio, porque é aqui que a gente vai fazer contagem de massas, contagem de plaquetas, diferenciação dos leucócitos e ainda analisar os parâmetros que nós vamos olhar. Então aqui eu preparei a aula como se eu tivesse um analisador automático, né? Os resultados que aparecem aqui. Mas lembrando que o hemograma pode ser feito de forma manual. É mais difícil, mais trabalhoso, mas ele também pode ser feito de forma manual. Então, o que eu vou analisar nessa lâmina? E essa lâmina, ela tem posição para ser olhada, né? Quem faz essa análise sabe direitinho onde analisar a lâmina. O que eu vou achar na morfologia? O que eu vou olhar no microscópio? Como eu disse, eu vou olhar a morfologia das hemácias, eu não vou contar hemácias porque o aparelho já contou para mim, se eu tiver o aparelho. Se for manual, eu vou ter que contar hemácias, né? Então, tem uma fórmula para isso. Quem trabalha no laboratório está habituado a fazer isso. Mas pensando então no meu analisador, né? Então eu vou dar uma olhada no formato das hemácias, aqui elas estão normais, redondinhas, né? Vermelhinhas, coradas, aí tem o halo central, como eu disse, que é aquela concavidade que é do formato da hemácia mesmo, é só a maneira que foi focada. Aí eu vou fazer uma contagem diferencial dos leucócitos, né? E as plaquetas, também vou analisar. O que, por exemplo, que eu posso ver no esfregaço sanguíneo que a máquina, o equipamento não vai me mostrar? Por exemplo, hemácias em foice, hemácias em meia-lua, né? Então, se aparecer, ou também chamado de drepanócitos. Então, às vezes, eu tenho um monte dessas células aqui, são essas células aqui em formato de foice. Isso é típico de falciforme, de doença falciforme ou de anemia falciforme. Então, se eu bater o olho nisso daqui, provavelmente eu sei que provavelmente é anemia falciforme ou doença falciforme. A gente não solta isso no laudo, né? O paciente tem anemia falciforme. Não é assim. Mas eu posso escrever presença de hemácias em foice. Então, quando o médico olhar o resultado de um hemograma, com escrito lá presença de hemácias em foice, presença de drepanócitos, ele já vai saber que aquele paciente tem que ser investigado para falciforme. Né? Então pode aparecer hemácias em alvo, que também é característico de talassemia ou alguma outra hemoglobinopatia. Então aqui, por exemplo, olha só, o halo central, ele está bem maior. Eu falei que a gente pode ver um halozinho no meio, mas aqui as hemácias estão um pouco coradas, olha só, aqui só tem praticamente um halo pequeno, né? Então são hemácias hipocoradas. Então isso aqui, claro que essa disposição das células, isso aqui o equipamento vai contar, né? Essa falta de coloração, porque é falta de hemoglobina. Então isso o equipamento mostra pra gente, mas se a gente olhar, a gente já consegue imaginar algum tipo de anemia que dá essa característica. Olha essas células aqui, ó. Isso aqui são hemácias. Olha a diferença dessa hemácia, né, para essa hemácia. Isso aqui é uma hemácia, a gente chama de esquizócito ou hemácia fragmentada, né? Então isso aqui também a gente pode ver analisando o esfregaço. Olha o tamanho dessa célula, olha o tamanho dessa célula, olha a diferença no tamanho de hemácias. Olha esses blastos, isso aqui não são leucócitos maduros, o que nós vamos trabalhar. Então isso são blastos, são células imaturas, são células que deveriam estar lá na medula óssea e aparecem na circulação. Então isso pode aparecer nos casos de leucemia, né? Então isso aqui também a gente consegue analisar com o esfregaço sanguíneo. Aqui muitos eritroblastos são as células jovens, são as hemácias jovens, são hemácias que ainda têm núcleo. Então, alguns equipamentos eletrônicos, eles não contam esses eritroblastos.
Então eles contam essas células como se fossem linfócitos. Então ele solta, o equipamento solta o resultado como se tivesse uma linfocitose, que nós vamos ver, que é um aumento dos linfócitos, mas na verdade são hemácias jovens. Né, um problema da medula ou alguma anemia hemolítica que está causando isso aqui. Então, isso aqui é só para mostrar a importância de se fazer o esfregaço sanguíneo para a gente conseguir avaliar essas alterações. Então, quem é do laboratório é que vai saber isso aqui, é que vai fazer, quem for analisar. Agora, o que é importante? É o profissional que está lá no momento da coleta lembrar de fazer esse esfregaço e mandar para o laboratório. Bom, então... nós chegamos ao nosso resultado. Esse é o resultado que é liberado pela máquina, né, pelo contador. Cada equipamento, né, cada aparelho de hematologia, ele libera de uma forma. Então tem equipamentos que dá esse gráfico, né, em citometria de fluxo, mostrando a disposição, a divisão dos leucócitos. Né? Aqui ele já coloca a contagem de leucócitos, que a gente vai ver contagem relativa, contagem absoluta, os valores de referência. Cada equipamento apresenta de uma forma os resultados. Eu peguei esse aqui como exemplo, mas basicamente tem que mostrar a mesma coisa. Os itens mais importantes vão ser mostrados em todos os exames, em todos os laudos. E aí, o que a gente vai observar? O que eu quero com esses slides? Mostrar para vocês aqui só a nomenclatura, para só entender, porque às vezes vem esse papelzinho aqui para você. Então, às vezes foi feito no momento de maior urgência, às vezes é um paciente que está sangrando, está tendo uma hemorragia, está no hospital e aí pede lá para o laboratório um exame de urgência. Não dá tempo do biomédico lá, do farmacêutico, escrever um laudo. Então ele passa o sangue na máquina, pega o resultado e já libera, já manda aquele resultado lá para o hospital. Então às vezes você é o profissional que vai receber esse resultado, então é só para tentar entender o que está escrito, né, nesse resultado, nesse papelzinho. Nós vamos ver depois na análise do laudo que vem mais bonitinho, né? Hemácias, leucócitos, tudo escrito direitinho, com os valores de referência, é ali que a gente vai interpretar. Aqui não é para interpretar. Então esse slide é só para conhecer o resultado que a máquina dá pra gente, né? Olha só. Então vamos começar. Essa é a análise da série vermelha. A gente vai ver a análise da série vermelha, que a gente chama de eritrograma. O que eu falo análise da série vermelha? Série vermelha são os eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, ou hemácias. Então a gente vai analisar as hemácias, vai observar o conteúdo de hemoglobina, que eu disse que é aquele pigmento que está no interior das hemácias, que é fundamental para saber se o paciente tem anemia ou não. Então, outros parâmetros também nós vamos conseguir, por meio da quantidade de hemácias, da hemoglobina, a gente vai conseguir calcular alguns parâmetros para a gente ver o volume da hemácia, a quantidade de hemoglobina em cada uma delas, nós vamos ver isso daqui. Né? A gente vai fazer uma análise das plaquetas, que é o plaquetograma, que a gente chama de plaquetograma, e a análise dos leucócitos, a contagem dos leucócitos, que vamos diferenciar cada um. Então, no laudo, mesmo esse da máquina, né, que soltar para você o laudo da máquina, eu tenho que ter esses 3 parâmetros, a parte de série vermelha, a parte de plaquetas e os leucócitos. Então, vamos ver um por um. Aqui só, então, nomenclatura. LEU, né, é a abreviação de leucócitos. Aqui eu estou falando de leucócitos totais. Aqui, então, os eritroblastos, que são, eritrócitos, que é o mesmo que hemácias, que é o mesmo que glóbulos vermelhos. Aí a gente tem a hemoglobina, HGB é a abreviação para hemoglobina. Hemoglobina é o pigmento que está lá no interior das hemácias, que é responsável por transportar o oxigênio. Então o valor da hemoglobina é importantíssimo, que ele vai mostrar para a gente quadros de anemia ou perda de sangue. Então o valor de hemoglobina é fundamental. Hematócrito é um parâmetro que avalia a quantidade de hemácias presente no líquido. Então, por exemplo, se eu tenho 45% de hematócrito, significa que eu tenho 45% de hemácias ali naquela amostra sanguínea, né? na minha amostra. Então, hemoglobina e hematócrito são fundamentais para eu saber como é que está a quantidade de células e se o paciente está tendo anemia ou não. Aí eu venho para os parâmetros, né? Que isso daqui a máquina vai dar para a gente e quando é feito manual a gente consegue calcular. O VCM é o volume corpuscular médio, o volume celular médio.
Então, ele analisa o volume das células, ele faz uma média para ver o volume das hemácias. HCM, CHCM tem a ver com a hemoglobina, né? É a concentração de hemoglobina. Então, analisa tanto a concentração de hemoglobina para cada hemácia, como a concentração de hemoglobina dividida pelas hemácias ali da amostra. Né? Aí a gente ainda tem PLQ, que é a abreviação de plaquetas, e amplitude de distribuição eritrocitária, ADE. Muitas vezes aparece como RDW, ou seja, ele vai analisar para a gente a variação das hemácias. Então, se eu tiver hemácia grande, hemácia pequena, hemácia com defeito de membrana, hemácia, ele vai ficar, esse índice aumenta, mostrando que ali tem uma variação na forma. Se tiver tudo normal, ela vai seguir um padrão. E aí, esse padrão de células, esse padrão de formato, não vai alterar esse ADE. Então aqui não é para desesperar, para saber o que significa um e outro, são só, eu trouxe esses slides só para familiarizar essa nomenclatura, depois nós vamos analisar o que significa cada um deles. A leucócito, como eu disse, né, continuando aqui, então linf é a abreviação de linfócitos, aqui de monócitos, neu de neutrófilos, euse de eosinófilos e bas de basófilos. Então, são os leucócitos que nós vamos contar e analisar. Pode acontecer de algum laudo estar em inglês, a abreviatura, né, ela é em inglês. Por exemplo, WBC é de White Blood Cells, que é o mesmo que leucócitos. RBC já é Red Blood Cell, então são hemácias. Então, isso daqui, a PLT já são as plaquetas, LYMPH é a abreviação para linfócitos, né, tudo do inglês. Então, esses são resultados da máquina. Geralmente, quem trabalha no laboratório é que pega esse resultado e vai transcrever para o laudo. Nós vamos trabalhar com o laudo, interpretar o laudo. Mas eu resolvi trazer porque se alguém tiver contato com esses papeizinhos, com essa, às vezes você liga para um laboratório, pede um exame de urgência, o exame libera isso daí. Então, para entender o que significa cada célula dessa, cada abreviação dessa. Então, aqui só os sinônimos, tá? Para vocês verem. Então, ERI ou RBC é mesmo que eritrócito, que hemácia, que glóbulo vermelho. Leucócitos ou WBC, glóbulos brancos, é a mesma coisa. Plaquetas, PLQ, então tudo isso aqui é a mesma coisa. Mas vamos olhar o laudo. Esse aqui é o que mais interessa a gente. Então, também tem maneiras diferentes de liberar o laudo, né, que é o resultado do hemograma. Cada laboratório tem um parâmetro, uma forma de liberar. Mas, obviamente, o básico tem que estar aqui. Então, tem que aparecer aqui a parte vermelha, o valor de hemácias, de hematócrito, tem que aparecer o valor de referência. Geralmente tem um indicador, né, para mostrar o que está dentro do valor de referência ou não. A parte de leucócitos e a parte de plaquetas. Então, o que eu estou falando? Eritrograma, que é a análise da série vermelha, leucograma, que é a contagem total e diferencial dos leucócitos, e o plaquetograma, que é a análise das plaquetas. Então, agora vamos analisar cada um deles. Então, vamos começar com o eritrograma, que é a análise da série vermelha. O principal, o que eu vou olhar quando eu pego um exame de hemograma? Então, a gente vai começar sempre olhando para a série vermelha, né? Eu vou olhar logo hemácias, hematócrito e hemoglobina, certo? O valor de hematócrito diminuído, o valor de hemoglobina diminuído, eu tenho um quadro de anemia. Eu posso pensar em anemia. Toda vez que eu tiver hematócrito e hemoglobina com valores abaixo do valor de referência, eu posso pensar em anemia. Só que aí eu vou pensar, tem diversos tipos de anemia. Então tem anemia por deficiência de ferro, por deficiência de vitamina B12, pode ser por hemorragia. Então, na verdade, o paciente está apresentando um quadro de anemia, mas porque ele tem uma hemorragia. Às vezes sofreu um acidente mesmo, está tendo uma hemorragia, uma perda sanguínea, então ele vai ter queda de hematócrito e hemoglobina. Logicamente que as hemácias também vão diminuir, mas nem sempre elas vão estar diminuídas no início. Então, o importante para a gente analisar a anemia, quadros anêmicos dessa série vermelha, é analisar hematócrito e hemoglobina. Então, esse é o objetivo de analisar o resultado de um hemograma, né? A gente vai pelo que é mais comum. Então, são doenças mais comuns ou alterações mais comuns que a gente vai ver no hemograma. E uma das mais comuns de um hemograma é a anemia, é um quadro anêmico.
né? Então, toda vez que o médico suspeita de um quadro de anemia, ele vai pedir um hemograma. Então, o paciente sofreu um acidente, fez uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia, ou está com os olhos amarelados, né, indicando uma possível hemólise, ou um alcoólico, né, crônico, aí ele vai pedir um hemograma. E a gente vai dar uma olhada primeiro nessa parte vermelha, primeiro assim que eu falo só por questões didáticas, né? Mas a gente vai analisar ali a série vermelha, principalmente para a gente ver como é que está o valor de hematócrito e hemoglobina. Se hematócrito e hemoglobina estão em quantidades suficientes para transportar o oxigênio e dotar o corpo de oxigênio para exercer a função corretamente. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Vamos ao primeiro exemplo. Aqui eu tenho, por exemplo, o valor de referência de uma mulher adulta. Eu peguei o hemograma e olhei lá. Olha só. As hemácias está dando mais ou menos 3,8 milhões. Esse é o valor de referência tera-litro, também vale. Então aqui, se eu tenho valor de referência de 4 a 5,4 e tem 3,8, quer dizer, tá baixo, o valor de hemácia está baixo. O valor de hematócrito, se eu comparar com o valor de referência, também está baixo, né? Deu 27%. E o valor de hemoglobina também está baixo. Então, o que eu já posso ir observando aqui? Eu tenho queda de hemácias, no número das hemácias, queda de hematócrito, queda de hemoglobina. O que eu disse? As hemácias íntegras não têm a hemoglobina e as duas vão carregar oxigênio. Então, aqui eu tenho uma alteração. Tá faltando hematócrito, tá faltando... E o hematócrito é a porcentagem de hemácias no líquido. Então, quer dizer, tem menos hemácias mesmo. Tá faltando hemácia, tá faltando hemoglobina. Então, eu já começo a pensar num quadro de anemia. E aí eu parto para outros valores lá do eritrograma, né, outros parâmetros que o hemograma me mostra, para eu tentar pensar qual tipo de anemia possível. Então, por exemplo, o VCM, que é o volume celular médio que eu disse, é o volume das hemácias. Então, como que está aqui nesse caso? Ele está diminuído, né? Então, eu tenho 71 fentolitros, que é o valor de referência. Então, o valor de referência para uma mulher adulta era 80 a 98. Aqui ele está apresentando 71, né? Então, na verdade, a unidade de medida, os fentolitros, né? Então, tem 71. Já o HCM, que é a porcentagem de hemoglobina ali por cada hemácia, está 22. Também está diminuído se eu bater no valor de referência. Né? Os outros parâmetros, o CHCM ainda está dentro da normalidade e o RDW, que é essa variação na distribuição das hemácias, ele está um pouquinho aumentado. Então mostra aí que já tem algum formato diferente nessas hemácias. Então pode ser que tenha hemácias pequenas, hemácias normais. Então isso está dando uma variação na distribuição das hemácias e por isso que o RDW alterou. Quando eu tenho então um quadro de anemia representado por hematócrito e hemoglobina baixa, o VCM e o HCM estão baixos, eu vou pensar principalmente anemia por deficiência de ferro, que é a anemia ferropriva, e posso pensar em talassemia. Então aí vai depender da clínica do paciente. Então, sintomas clássicos de anemia por deficiência de ferro é a fadiga, o desânimo, cansaço, palidez, tontura, dor de cabeça, né? Já as talassemias, elas têm uns sintomas mais característicos, né? Então é aquela anemia crônica, né, que ela ainda não tem cura, não sei, né, se o paciente for transplantado. Então ele tem a implantação dos dentes mais baixos, os ossos largos, longos, sempre tem uma esplenomegalia, uma icterícia, os olhos muito amarelados. E a talassemia a gente descobre cedo, né, ainda na infância. Então é difícil um adulto com sintomas tão típicos de talassemia que ainda não tenha sido descoberto, mas pode acontecer. Né? Então, às vezes é uma criança mesmo, ainda não foi fechado o diagnóstico para talassemia, ele apresenta um caso desse e aí, por exemplo, ele tem alguns sintomas de falar, nossa, ele está sempre com anemia, faz sempre um hemograma, sempre está com anemia e tem esses olhos bem amarelados, a barriguinha está bem grande, então indicando esplenomegalia, a gente pode pensar em talassemia. Então é óbvio que quem vai pensar isso aqui, quem vai chegar ao diagnóstico é o médico. E para isso, por exemplo, quando ele pega um hemograma desse, ele pode pedir outros exames, fazer a dosagem de ferro, né, procurar então fazer um diagnóstico para ver se não é talassemia, dependendo do que ele pensar e dependendo dos sintomas relatados. Mas às vezes, o outro profissional de saúde, ele pode já suspeitar. Então, às vezes o paciente chega para o profissional com esses sintomas.
e fala, olha, ele tá muito mole, essa criança não consegue mais, não tá nem comendo, né? Tá muito fraquinha, olha aqui o exame. Né? Então, às vezes a criança vai chegar, então às vezes é um agente comunitário de saúde que tá acompanhando uma família e aí ele que vai pegar esse resultado de exame junto com esses sintomas. Então, o que é interessante observar? Pega o resultado de exame, olha hematócrito, hemoglobina, viu que está baixo, VCM e HCM estão baixos, a gente pode pensar numa anemia por deficiência de ferro. Né? Então, não somos nós que vamos fechar o diagnóstico, prescrever medicamento, isso tudo é o médico. Então, isso aqui é só para entender. E uma vez que eu entendo, eu consigo encaminhar para o local certo. Eu consigo encaminhar esse paciente ou essa família para o médico, para que o médico correto, né, para que faça o diagnóstico definitivo. E as orientações, né? E o profissional é importantíssimo esse tipo de orientação para a família. Aqui é um outro caso. Então, por exemplo, eu vejo também que eu tenho hematócrito e hemoglobina diminuídas, então eu já tenho um quadro anêmico. Aí eu olho para o VCM, o HCM, o CHCM, eu vejo que não tem alteração, eles estão dentro dos valores de referência. O RDW está um pouquinho alterado, indicando que tem algumas células diferentes, né? Então aí tem alguma variação na forma das hemácias, que o laboratorista pode ver lá no microscópio, mas para mim, esse resultado só me mostra isso. Eu tenho um quadro anêmico, mas os valores de VCM e HCM estão normais. Quer dizer, o volume das hemácias, a quantidade de hemoglobina está dentro do valor de referência, mas tem um quadro de anemia. O que eu posso tentar observar? Eu olho no laudo se tem alguma observação lá no laudo. Então, pode acontecer do laboratório soltar, por exemplo, presença de hemácias em foice. Como eu disse, isso aqui é típico de falciforme. Então, se eu tenho um laudo de hemograma, que eu tenho um quadro de anemia com baixa de hematócrito e hemoglobina, não alterou VCM e HCM, ou seja, não são hemácias pequenas ou não tem pouca hemoglobina. O problema, no caso do falciforme, ele está no formato da célula, né? Então, isso aqui não vai realmente alterar. E aí eu olho as observações. Vamos ver se o laboratório soltou para mim uma observação. Se ele soltou isso aqui, presença de hemácias em foice, eu já posso pensar na falciforme. Então, eu já posso encaminhar essa família ou esse paciente para um centro de referência, confirmar esse exame, diagnosticar o tipo de hemoglobinopatia que está tendo, levar para o médico corretamente, né? Então, assim, eu já posso encaminhar. Mas, às vezes, não tem esse tipo de observação e, às vezes, não é falciforme. Pode ser falciforme, mas pode ser o início de uma leucemia, pode ser uma doença renal, então não está produzindo hormônio suficiente, os rins, para estimular a medula óssea a produzir. Então eu tenho uma queda de hematócrito e hemoglobina, mas eu não vou ter uma variação no tamanho, né? Pode ser hemorragia, uma inflamação, pode ser a fase inicial da falta de ferro, que ainda não alterou o volume e a quantidade de hemoglobina, enfim. Aqui um outro caso onde eu tenho hemácias diminuídas, hematócrito e hemoglobina também diminuídos, mais um quadro anêmico. Aí aqui chama atenção para o VCM aumentado. Então o valor de referência ele é até 98, aqui ele está 100. Então geralmente o CHCM e o HCM ainda estão dentro da normalidade, mas quando eu tenho um quadro de anemia com VCM aumentado, eu posso pensar em deficiência de vitamina B12 ou deficiência de ácido fólico. Então, a questão é também uma anemia carencial, só que aqui é por deficiência de vitamina B12 ou deficiência de ácido fólico. Pode ser uma doença hepática, uma anemia hemolítica, mas é muito característico dessa falta de vitamina B12. Né? Então, às vezes eu tenho um surto de escorbuto, eu estou numa região em que os pacientes têm um quadro anêmico, né? Mas não tem deficiência de ferro. Então, isso daqui também chama atenção para a gente. Bom, então essa foi mais ou menos o que, logicamente aqui não dá pra gente analisar tudo que o hemograma pode mostrar, mas o básico, um quadro de anemia, a gente vai ver com baixa de hemoglobina, baixa de hematócrito. Prestar atenção para as observações relatadas lá no final do laudo. Por exemplo, hemácias microcíticas e hipocrômicas, ou seja, são hemácias pequenas e pouco coradas. Então isso é típico de deficiência de ferro, essa anemia ferropriva. Pode aparecer também nas talassemias. Ou pode estar lá, hemácia macrocítica, hemácias grandes, são essas hemácias que têm VCM alto, que eu acabei de mostrar. Então pode estar relacionado com deficiência de vitamina B12, ácido fólico, pode ser uma anemia hemolítica.
Observar também se está escrito presença de hemácia em alvo, presença de hemácia em foice, presença de eritroblasto, que são as hemácias jovens. Então, se essas hemácias estão sendo lançadas na circulação, tem algum problema na medula. Então, ou a medula realmente tem alguma alteração e está lançando essas células jovens na circulação, ou na circulação tem alguma perda muito acentuada. Então, está perdendo as hemácias ali, de alguma forma, por uma hemólise, alguma coisa, e aí a medula está sendo obrigada a produzir, ela aumentou a produção. Então, tudo isso são alterações que podem aparecer no hemograma e vão facilitar o nosso entendimento e para o médico vão auxiliar ele a definir que tipo de anemia que está acontecendo, se está tendo uma hemorragia, ou ele pensar que pode ser uma alteração na medula óssea. E aí vai pedir um mielograma, vai fazer uma outra investigação. Bom, então aqui a gente parte para analisar o leucograma. Então, até agora foi a análise da parte vermelha, né, das hemácias, né, onde a gente podia ver a anemia, por exemplo. Então agora vamos pensar nos leucócitos. Então leucócitos estão relacionados com defesa, né? Se eu tenho defesa, eu tenho defesa contra algum micro-organismo. E é isso que a gente vai olhar aqui no hemograma, que é as alterações mais comuns. Então quando eu falo de leucócito, eu estou falando de leucócitos total. Então, o aumento de leucócitos no número de leucócitos é chamado de leucocitose e a diminuição, leucopenia. Então, gravem esses nomes que pode aparecer lá na observação do laudo. Leucocitose com desvio à esquerda, leucopenia acentuada ou moderada, né? Então, toda vez que falar em leucocitose, é aumento do número de leucócitos. Leucopenia, diminuição do número de leucócitos. E o que pode estar relacionado? Então, o aumento está relacionado com uma infecção bacteriana, uma infecção viral ou uma leucemia, mas também pode aumentar os leucócitos no caso de menstruação, de exercício físico muito intenso. Então, por isso é que é importante aquela anamnese do paciente quando ele vai colher sangue. Às vezes eu esqueço de perguntar para o paciente, colho sangue, aí 2 dias depois eu fiz o hemograma, pego o resultado e está lá, leucocitose, uma leucocitose discreta ou uma leucocitose moderada. Bom, então vamos voltar aqui para esse slide, vamos falar então um pouquinho da análise do leucograma, que é a parte de leucócitos. Então, aumento de leucócitos, leucocitoses, diminuição leucopenia. Como eu disse, o aumento está relacionado com uma infecção bacteriana, uma inflamação ou até mesmo um exercício físico muito intenso. Eu estava falando, era isso. Às vezes vem uma alteração, uma leucocitose, ou seja, um aumento dos leucócitos, mas o paciente não tem doença alguma. Às vezes ele estava fazendo um exercício físico muito intenso, é aquele cara que vive na academia, que compete, então ele vai lá e faz um treino muito exacerbado e aí ele vai colher um hemograma logo em seguida. Então isso daí pode alterar, isso daí pode alterar os leucócitos, pode aumentar a quantidade de leucócitos. Então, por isso é que é importante essa anamnese, esse cadastro, pegar todas essas informações. E a diminuição pode estar relacionada até com variável étnica, né? Então, os negros, eles têm uma diminuição de leucócitos que é natural, é só do gênero mesmo. Então, diminuição com a idade, com a gestação, com alguns medicamentos, mas também pode ser uma doença autoimune, né? Então, vamos analisar um por um. Na verdade, antes eu trouxe aqui, tá? Então, aqui só alguns exemplos de alguns casos. Então, nesse caso, olha só, eu tenho leucócitos de 23.500, olha, o valor de referência de 3.600 a 11.000, então tá aumentado. Aí aparece metamielócitos, né? 5 metamielócitos, o valor de referência é 0. Né? Aparece 13 bastões, valor de referência até 500, deu 3.000, né? Analisando a porcentagem é de 1 a 5. Então, os segmentados, que são os neutrófilos, né, também estão aumentados. Os neutrófilos totais é a soma dos bastões com os segmentados, também estão aumentados. Aí eu tenho uma observação, leucocitose moderada com desvio à esquerda. O que esse aqui está querendo me dizer? Leucocitose, aumento de leucócitos. Moderada, porque está em torno de 23.000. Acima de 50.000 é leucocitose acentuada. Né? Com desvio à esquerda, como eu disse, as células elas vão amadurecendo desde que elas estão lá na medula óssea e depois são lançadas na circulação. Então elas passam por um processo de amadurecimento.
E aí a gente vai analisar as células maduras, com que eu disse que estão, né, aquela, na foto que eu mostrei lá na frente, elas estão à direita, assim. Então, desvio à esquerda são as células precursoras, são as células anteriores às células maduras. Então, por que ele está falando aqui que teve um desvio à esquerda? Porque está aparecendo metamielócitos, que são células originárias, são células lá na medula óssea, né? E os bastões também, pode aparecer um outro na circulação, mas quando está aumentado, não está normal. Então, esse quadro, por exemplo, ele pode ser indicativo de uma infecção bacteriana. Então, nem sempre está relacionado com leucemia. Então, a gente vê célula jovem, a gente já pensa em câncer, já pensa em leucemia, mas às vezes uma infecção bacteriana vai provocar esse aumento. Eu não falei antes, mas geralmente na contagem de leucócitos, a gente tem a contagem relativa, que é em porcentagem, e a contagem absoluta, que é em milímetro cúbico. Então, são dois parâmetros que geralmente é avaliado no hemograma. Então, a contagem absoluta ela é mais importante. A contagem relativa significa quantas células a gente contou em 100 células, né? Mais ou menos. Então, isso daqui é bom para a gente fazer a contagem, né? Para ter um diagnóstico mais rápido, para a gente ter um padrão, um parâmetro, né? A cada 100 células contadas, quantos leucócitos, quantos linfócitos, quantos neutrófilos, quantos eosinófilos. Isso aqui é ótimo para a gente fazer diagnóstico e para poder interpretar. Mas na hora de diagnosticar, o médico olha muito essa contagem absoluta, né? Porque às vezes ele tem células, quantidade muito aumentadas e acaba prejudicando essa contagem aqui relativa. Aqui, por exemplo, é um outro caso. Olha a quantidade de leucócitos aqui. Eu tenho 200 mil leucócitos com cerca de 172 mil blastos, ou seja, 86% das células contadas são blastos. Então, em cada 100, 86 são blastos, são células jovens, são células prematuras, né? Então, isso diminuiu os neutrófilos, os eosinófilos, né? Nem apareceu, os linfócitos. É isso que eu estou querendo dizer. Então, na contagem relativa, às vezes não é que ele tem uma queda de neutrófilos por deficiência, né, de neutrófilos. Diminuiu a quantidade de neutrófilos de tanto eu ter que contar blastos, né? Mas aí a gente vai olhar o valor absoluto, né? E vamos comparar com o valor de referência. A gente tem que saber mais ou menos o valor de referência, mas sempre eles tem que aparecer no laudo de um hemograma, né? A gente tem sempre que ter um parâmetro para comparar, não precisa decorar. E aí o que a gente vê é o seguinte, nesse caso a gente realmente, então não foi só da contagem, está diminuído mesmo o linfócitos, está diminuído mesmo os neutrófilos, né, e a gente olha isso na contagem absoluta. Eu ainda tenho queda de hemoglobina, de hematócrito, de plaquetas, olha, as plaquetas estão 16 mil, o valor mínimo é 150 mil. Então eu tenho muito leucócitos, uma quantidade exacerbada, diminuição das hemácias, das plaquetas, então esse quadro é muito típico de leucemia. Né? Nesse caso aqui, leucemia linfóide. Mas quando eu tenho muitos leucócitos, células jovens na circulação, ou seja, a medula está jogando célula jovem na circulação. Então é um caso típico de leucemia. Aí a gente tem os neutrófilos, como eu disse, eles podem ser divididos em bastões e segmentados. Os bastões podem aparecer até 5% na circulação. Se aparecer mais que isso, já me indica que tem células jovens sendo lançadas na circulação, né? E os dois juntos me dão a quantidade de neutrófilos totais. Então, quando eu tenho aumento, eu chamo de neutrofilia, que é o aumento dos neutrófilos. Pode estar relacionado com infecção bacteriana, com pancreatite, com doença autoimune, com o uso de medicamento como corticoide, depois de alguma cirurgia, mas geralmente neutrófilos aumentam com infecção bacteriana. Então é muito comum, se eu tiver com uma infecção de garganta ou uma infecção bacteriana qualquer, eu bato o olho nos neutrófilos para ver se estão aumentados. E a neutropenia é a diminuição dos neutrófilos. Então também por questões de gênero, os negros também têm uma diminuição natural dos neutrófilos. Pode ter alguma alteração na medula, pode ser a presença de um anticorpo, pode ser também algum medicamento. Então, analisando o leucograma lá no hemograma, se eu ver que tem neutrófilos aumentados, geralmente está relacionado com infecção bacteriana. Já os eosinófilos, o aumento é chamado de eosinofilia. Então, geralmente, o eosinófilo aumenta infecções parasitárias, principalmente por ascaris, estrongiloides e xistossoma. Também pode aumentar em processos alérgicos.
Então, naquelas regiões onde tenho, principalmente regiões rurais, que a ascaridíase é muito comum, né, regiões de rio, que também o xistossoma, né, a esquistossomose também é muito comum. Então, às vezes eu vou visitar uma comunidade onde eu vejo criança que tem características de anemia, tem a barriguinha grande, né, então tem prurido, às vezes eles vão relatar situações que a gente pode pensar em parasitas, né, infecção parasitária. Aí a gente dá uma olhadinha nos eosinófilos, que eles também podem estar aumentados. E a gente já vai começar a fazer a correlação. Então, às vezes, eles têm um parasito que está provocando uma anemia, porque está sugando todo o nutriente dele. Então, a gente vai ter aquele quadro de anemia lá no eritrograma e aumento aqui de eosinófilos no leucograma. A basofilia é o aumento dos basófilos. É muito raro, né? Assim, é muito raro, não. É muito raro a gente achar basófilos na circulação. Então, o aumento de basófilos é uma situação que chama atenção. Então, naquelas reações alérgicas crônicas, a pessoa que tem asma, rinite, numa anemia hemolítica crônica, doença de Rode, ou então uma leucemia mieloide, pode aparecer basofilia. Já os linfócitos, o aumento de linfócitos é chamado de linfocitose e a diminuição linfopenia. Aumento está geralmente relacionado com infecções virais. E a linfopenia pode ser uma deficiência imunológica, seja por uma doença autoimune ou porque tem baixa mesmo, uma baixa imunológica ou início de uma infecção pelo HIV. Toda vez que aumenta linfócito, eu penso principalmente em infecção viral. Já os monócitos, o aumento é chamado de monocitose e a diminuição monocitopenia. Então, o aumento de monócitos também está relacionado com endocardite, pode ser tuberculose ou brucelose, artrite reumatoide, doença autoimune, câncer. Também não é muito comum o aumento de monócitos. Então, são casos também que chamam a atenção. E a monocitopenia, né, a diminuição, pode ser uma anemia aplástica, pode ser o uso de corticoides, o uso de alguns medicamentos. Então, aqui para a gente resumir, eu bati o olho no leucograma, né, lá na análise dos meus leucócitos. Geralmente, os neutrófilos, eles aumentam infecções bacterianas, né? Geralmente, os eosinófilos aumentam infecções parasitárias ou em processos alérgicos. Aumento de basófilos, processos imunoalérgicos ou nas leucemias. Monócitos, aumento de monócitos, infecção grave, né? Crônica. Pode ser uma septicemia, uma tuberculose. Aumento de linfócitos, infecções virais. Principalmente infecções virais agudas, pode acontecer nas infecções crônicas, tuberculose, sífilis. Então a gente também vai pensar numa leucemia, num processo ganglionar. Então isso aqui é só um resumo e tem correlação, é o mais comum, mas não fecha diagnóstico, né? E não necessariamente acontece essas coisas. Então a pessoa pode ter uma infecção bacteriana que ainda não aumentou os neutrófilos. A pessoa pode estar com um determinado tipo de câncer que ainda não alterou nenhum desses parâmetros, né? Então é para dar um norte, são associações mais comuns que a gente pode fazer. E o plaquetograma, para finalizar, então a gente tem aumento de plaquetas, é chamado de plaquetose, e diminuição, plaquetopenia. Então, se eu aumento as plaquetas estão relacionadas com a coagulação. Então, aumento de plaquetas, eu vou ter uma coagulação mais rápida, então eu tenho risco de ter trombose. Né? Então pode ser numa anemia ferropriva, mas pode ser numa hemorragia, numa anemia, numa infecção crônica. E se eu tenho plaquetopenia, eu tenho diminuição das plaquetas. Então pode acontecer que eu tenha uma hemorragia intensa, né? Pode ter acontecido isso também por uso de produto químico, uma púrpura, uma esplenomegalia. Bom, e aí falar em plaqueta, a gente acaba entrando na parte de dengue. Então às vezes o paciente ele chega relatando sinais clássicos de dengue, né? Aí febre, tem um pouco de febre, tem dor, né, moderada, pode ter umas manchas de pele, né, pode ter alguma coceira, né? Aí a gente vai pensar, então pode ser dengue, vamos fazer um hemograma. Então geralmente dengue abaixa as plaquetas. E aí é assim que eu faço também a diferenciação com zika, por exemplo, porque às vezes o zika pode dar uma febre baixa, e a dengue às vezes está no início, tem uma febrezinha mais baixa. Então, o zika tem o rash cutâneo, né? Tem presença de manifestações de pele. A dengue pode acontecer. Então, para eu diferenciar, geralmente eu recorro ao hemograma, porque zika vírus não vai baixar a plaqueta, né? Geralmente a dengue que abaixa a plaqueta.
Então, eu vou analisar, se eu estou pensando em dengue, eu vou analisar principalmente as plaquetas. Então, eu olho aqui, ó. Então, 100 mil de plaquetas está abaixo do valor de referência, o mínimo é 150 mil. Aí eu olho para os leucócitos, eu vejo também uma queda dos leucócitos, ele está 3 mil, o mínimo é 4.500, né, o total. E diminuição dos linfócitos, a valor de referência de 900 a 3.300, eu tenho 400 por milímetro cúbico de linfócitos. Então isso é um caso típico de dengue, onde eu tenho leucopenia, ou seja, diminuição dos leucócitos, linfopenia, ou seja, diminuição dos linfócitos, e plaquetopenia, ou seja, diminuição das plaquetas. Né? Então é assim que eu começo a diferenciar dengue clássica, dengue hemorrágica, zika vírus. Eu sempre faço essa correlação de plaquetas e leucócitos e linfócitos. O que é importante? Mais uma vez a anamnese do paciente, a conversa com o paciente. Né? Então eu preciso saber que dia de infecção que ele está, quando é que iniciou os sintomas, isso vai ajudar a diferenciação. Então aqui é só para lembrar o seguinte, as doenças elas podem alterar o resultado do hemograma, e é isso que a gente estava vendo, mas eu não posso esquecer das alterações. Então a idade, a adolescente, criança, eles ainda não têm a maturidade funcional de determinados órgãos, então tem diferença no conteúdo de massa corporal, de água, então tudo isso provoca pequenas alterações. Então diferenças de gênero também são importantes, as gestantes, por exemplo, elas têm queda de hemoglobina, têm aumento de leucócitos. Como eu disse, o exercício físico prolongado, ele aumenta a quantidade de hemácias, hemoglobina e leucócitos. Um jejum, a gente fala, não tem jejum para colher hemograma, não precisa fazer jejum. Mas se a pessoa teve uma refeição muito rica em gordura, ela pode ter uma alteração no hemograma. Né? Então, evitar fumo, café e, lógico, medicamentos que pode alterar o hemograma. Então, paciente que faz uso de AS ou algum anticoagulante, anticonvulsivante, antidepressivo, antibiótico, tudo isso altera o meu hemograma. A postura do paciente no momento da coleta, se o garrote ficou preso por muito tempo, o ideal é colher de manhã, porque à tarde a gente tem um aumento de leucócitos, uma diminuição da hemoglobina, são variações pequenas, né? Mas então a gente tenta padronizar isso aqui. E problemas com a amostra, como eu mostrei antes, né? Com a amostra inadequada, com o coágulo, então tudo isso vai interferir. Bom, então a gente chega ao final dessa aula, qualquer dúvida pode mandar agora ou por e-mail depois, mas o que eu queria com essa aula? Mostrar as principais alterações de um hemograma e tentar fazer as correlações. Então o hemograma mostra pra gente principalmente quadros de anemia, a gente pode ver dengue, né, com a alteração da plaqueta, uma trombose, o início de uma trombose ou caso de hemofilia, as infecções bacterianas, virais, o caso de leucemia. Então são os achados principais que a gente vê no hemograma e isso facilita o nosso entendimento. Às vezes a nossa gama de informações, nós é que vamos ter que dar informação para o paciente, a gente que vai ter que encaminhá-lo para o profissional correto e facilita muito o médico, né? Se a gente obedecer todos esses parâmetros que eu falei, obedecer todos os cuidados com a coleta, preparação, análise das amostras, para o médico conseguir fazer o diagnóstico definitivo ou acompanhar de forma ideal esse paciente. Bom, então era isso, eu fico por aqui, eu agradeço a atenção. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up